Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso podcast é com Marcelo Martins, que é arquiteto e urbanista. Hoje a gente vai bater um papo sobre arquitetura, sobre o que traz para a cidade, inovação, os desafios. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Prazer enorme estar aqui com vocês. Agora vamos lá. Marcelinho, conta pra gente, né? Marcelinho é como você é conhecido aqui em Florianópolis. É manezinho? Não sou manezinho, mas moro aqui desde 98. Então, acho que a cidade já um pouco me adotou. Já tá, então já conhece a cidade melhor que a gente, que é manezinho. Conta pra gente como é que veio essa vontade de fazer arquitetura. Então, eu comecei, não sei exatamente porquê, mas é uma escolha que eu já fiz com 15 anos de idade. Assim, tinha algumas pessoas próximas que eram arquitetos, de algum modo me influenciaram e acho que eu sempre tive alguma aptidão para coisa, então foi assim que o caminho começou. Já estava no DNA. Isso, daí eu vim para Florianópolis, fiz faculdade aqui, trabalhei em alguns escritórios conhecidos, ótimos escritórios aqui da região, e daí segui meu caminho na ilha. Veio ser o arquiteto na ilha. Isso. E conta pra gente, arquiteto e urbanista, tem uma diferença? Acho que é interessante a gente explicar para as pessoas a diferença entre arquiteto e urbanista, né? Legal, na verdade no Brasil são duas profissões em uma, né? O arquiteto ele é responsável mais pelos projetos e pelas obras das casas, das construções, das edificações, e o urbanista é aquela pessoa que pensa nas cidades, pensa no planejamento urbano, meio que a arquitetura são os grãos miúdos e o urbanismo é o todo da cidade, é o espaço urbano, é a área verde, é a praça, o parque, são as ruas, é esse contexto que envolve as construções. Tudo que complementa, né? Exatamente. E é muito legal ser casado. Nem todo mundo trabalha assim, né? Então... Não. Na verdade, é uma jabuticaba brasileira juntar arquitetura com urbanismo. Assim, o urbanismo em outros países está muito mais ligado à geografia, a outros cursos, enquanto a arquitetura está mais ligado à engenharia, né? Então aqui a gente fez um casamento um pouquinho diferente. Que legal, e agrega para as cidades que recebem os projetos feitos por um arquiteto urbanista é diferente, porque ele agrega para a cidade, né? Sim, tu sabe que tem um arquiteto paulista muito, muito conhecido, que faleceu há poucos anos, que chama Paulo Mendes da Rocha, é um dos melhores arquitetos brasileiros, e algumas pessoas tinha uma frase boa sobre o Paulo Mendes, que é assim: o Paulo Mendes planeja uma casa como um urbanista e planeja uma cidade como um geógrafo. Então ele está sempre uma escala acima, assim. E eu acho que a junção de arquitetura e urbanismo dá para a gente condição de, quando projetar uma casa ou um prédio, uma construção, ter um olhar urbano sobre aquela construção. Então, como é que eu faço como é que aquela construção está inserida na rua, no bairro, na cidade? Como é que eu faço para ela envolver a comunidade local? Legal. Como é que eu faço, né? Às vezes tem elementos simples que ajudam na segurança da rua. Que legal. No final das contas, a gente projeta uma coisa. Quando projeta um prédio, todo mundo sai impactado por ele, né? A gente está aqui no prédio onde é a IAS, é um prédio que deve ter, 30 anos no centro da cidade. Sim. Então ele marcou o centro da cidade na hora que ele foi feito. Aqui do lado tem estou vendo aqui no fundo o Seisa Center. O Seisa Center é um marco fortíssimo da cidade, não é mais para sala A ou B que está ali, né? Então acho que é legal o arquiteto ter, ao mesmo tempo, é um desafio, uma responsabilidade, mas também um prazer poder projetar coisas que vão ficar para a cidade, vão ficar para gerações. Acho que é uma coisa legal da profissão. Que legal. E agora falando sobre geração, você foi pai, né, recentemente. Eu também fui mãe. E eu sei que o nosso olhar muda. Sim. E a tua profissão, o olhar para o teu projeto modificou depois da paternidade? Foi muito boa essa tua pergunta, porque sim, mudou brutalmente. Assim, acho que tanto na arquitetura quanto no planejamento urbano. Vou te dizer a gente mora numa cidade que é uma referência no país, né? Uma cidade desenvolvida, rica, pujante. Acho que a gente está literalmente numa ilha de qualidade de vida. Mas tu sabes que quando a gente passa a ter a criança junto da gente, a gente passa a olhar com mais atenção coisas que eu acho que passavam mais despercebidas. Assim, por exemplo, apesar de ser uma cidade super desenvolvida,
os nossos passeios, as nossas calçadas ainda não são bons para andar com um carrinho de bebê. São precários, né? A minha mulher vai mais do que eu, por exemplo, para as praças com a Malu. E nós não temos super praças bem equipadas. A gente mora em Santo Antônio e ela vai a Jurerê ou vai ao Córrego Grande. Tem uma carência de espaços. Tem uma carência de espaço público de qualidade. Restaurantes também, né? Área Restaurante tem 2 ou 3 que a gente costuma ir, porque tem bons espaços voltados para crianças, mas em geral são precários, assim. E aí, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, eu até fico pensando assim, caramba, como é que essas pessoas não pensaram nisso antes? Porque tem restaurantes que estão lotados justamente porque virou um espaço muito ímpar, muito único, onde tem esse tipo de equipamento. Como a gente percebe e muda a visão. Né? Mas para mim antes era uma coisa, eu sabia da importância, mas era uma coisa que tangenciava o meu raciocínio, não era uma coisa tão clara assim. Quando a gente projeta um prédio, também isso acontece. Vou desenvolver um espaço kids para um prédio. Por várias vezes eu pensei num espaço kids lá no rooftop do prédio. Agora, como pai, é que eu me dou conta que eu não farei um área kids no rooftop por absoluta falta de segurança. Eu não vou deixar a minha filha lá sozinha brincando no 5º, no 10º ou 15º andar de um prédio. O kids tem que estar no espaço do térreo, né? O espaço nem precisa ser kids, o espaço para criança, um jardim, tem que ser no térreo, tem que ter segurança. Tem que ser mais ou menos observável, né? Se pudesse ser, se eu tiver um jardim ensolarado de frente para, sei lá, uma academia para mãe, acho que funciona muito melhor para o dia a dia do prédio. Olha a importância. Então são coisas que do meu olhar que mudaram nesse tempo. A importância que a filha trouxe não só para a família, para vocês, mas para a cidade, porque você é um arquiteto renomado na cidade, tem muitos projetos. Renomado não, mas trabalha bastante. A gente está sempre em busca, né? Isso. E a gente percebe que a gente ganha, né? Então, que legal esse compartilhar. Essa questão dos passeios aí, das calçadas que a gente conversava, eu não tinha ideia de que era tão grave. Porque quando tu pensa assim, onde é que tem calçada boa na cidade? Tem na Avenida Beira-Mar, com certeza é boa. Mas não para andar com um carrinho. Né? Nas vias grandes, nas SCs, obviamente impossível, mas nos bairros organizadinhos, no Santa Mônica, Jurerê, a gente espera que os passeios sejam bons e não são. As conexões, quando desce, sobe, os rebaixos de meio fio são mal feitos. Então é uma coisa que eu passei a olhar com mais atenção do que eu olhava antes. Que legal. E você também foi, deixa eu pegar aqui na minha colinha, ex-secretário de Desenvolvimento Urbano de Florianópolis. Sim, também tenho essa culpa. Também tem, mas mudou o olhar, né? Sim, tu sabes que quase todo o meu histórico profissional está no mercado, né? Mas eu tive aí esses 3 anos de secretário municipal em que eu tive do outro lado do balcão, enxergando um pouco do jeito deles, né? E até acho legal falar isso, assim, até enxergando, estar do outro lado do balcão permite a gente entender como as coisas funcionam para o poder público. E a gente acha que está num momento nem só da cidade, mas do país, em que a gente culpa tanto as pessoas que estão lá, e às vezes eu vou te dizer que a minha experiência no poder público nesses 3 anos, apesar disso de não serem todos, mas assim, eu pude contar com poucos e bons servidores. Tem pessoas muito dedicadas que dedicam a sua vida a estar lá, a tentar colaborar. Tem alguns que não, com certeza tem. Sim, toda a área, né? Em toda a área tem, do lado de cada mercado também tem. Né? Mas assim, por muita sorte, eu pude contar com a ajuda de excelentes servidores. Tem pessoas esforçadas lá. E eu acho que consegui, e se for ver bem, com o tempo a gente entende que são sempre os mesmos. Assim. Há alguns servidores muito dedicados e são eles que carregam nas costas um trabalho que é super complexo. Planejamento urbano... Eu fui secretário, eu sou urbanista. Eu não tenho solução para cidades brasileiras. Eu não tenho solução simples para problema complexo, né? E algo que vem já construído há muito tempo, né? Sim, então não existe... Eu acho que o que a gente pode fazer, tanto no poder público quanto na iniciativa privada, é colocar o nosso tijolinho de colaboração, né? Vocês vão estar aqui desenvolvendo um prédio
que seja um prédio bacana, que transmita um pouco da mensagem que a consultora quer passar, né? Eu acho que quando a gente, arquiteto, propõe uma solução de arquitetura para um prédio, tem um legado que a gente está tentando levar ali. Pode não ser perfeito, pode ter erros, a gente também está aprendendo, mas a gente tem que se dedicar a fazer o melhor que a gente pode. Né? A construtora é nova, mas a gente tem o DNA da construção, né, com o Roger, com muita experiência da família, mas a gente tem essa visão de querer trazer isso, né, querer agregar valor para a cidade, não passar a ser mais um prédio. Até o motivo do podcast é esse, que façam com que as pessoas entendam que a construção civil move o mundo, desde residência, a praça, hospital, a rodovias. Então, tirar isso que é a construção, empresários são pessoas que estão ali para... que são más, né? Que são pessoas que não agregam. Então, a gente quer trazer isso para os nossos projetos. Então, a Schneider Martins, o Marcelo... já que a gente tocou nesse assunto, ele que vai fazer o nosso Não sei se já podia dizer isso, né? Já podemos dizer. O nosso primeiro lançamento vai ser esse moço que planejou e... Então, na verdade, quando vocês convidaram a gente para o trabalho, o Roger, me lembro bem que o quanto a gente conversou de ser uma construtora nova, o quanto a gente conversou de ser uma construtora leve. Eu vou te confessar que a gente por nenhum momento nem cogitou não aceitar o convite, porque tem muito a ver o DNA de vocês, de ser uma empresa leve, se situando no mercado, apesar de ter um histórico, de ter uma tradição de ter atuado em outras empresas do segmento, mas toda a conversa de ter um legado para a comunidade é uma coisa que é absolutamente impossível da gente dizer não. Assim. Inclusive agora, bem recentemente, a gente tinha uma alternativa ali de até gerar mais área construtiva, mais área privativa, e acho que o Roger foi muito feliz quando ele me disse, não, vamos fazer essa parte aqui como área de lazer do condomínio, qualificada, com uma vista bacana, que legal. Porque a gente está disponível, a gente quer agregar na nossa marca como uma coisa importante para a cidade, legal, para os moradores que vão estar lá. Que as pessoas sejam felizes e usufruam, né? E é bem excepcional assim, essa postura, a gente que está no mercado... acha 8, mas acha 80, acha gente que quer mais do que pode e tem que saber conciliar, né? E achei muito, muito legal a postura dele, assim, fico bem feliz de estar participando desse trabalho. Não sou só eu, é o escritório que está desenvolvendo, o Felipe, meu sócio, a equipe, tá todo mundo lá bem entusiasmado com esse projeto. E eu vi a Schneider Martins, para quem não conhece, ela atua aqui bem fortemente em Florianópolis, tem bastante projetos referências, né? E eu queria perguntar para ti, a Schneider Martins, ela atua diretamente em construções de residências? Qual é o foco dela? Na verdade, a gente tem a empresa há 15 anos, mais ou menos. Eu nunca sei esse número direitinho. No começo, a gente desenvolveu projetos comerciais, projetos de casas, interiores, mas a mais ou menos metade desse período, até um pouco mais, a gente decidiu se concentrar no mercado corporativo. A gente hoje só atende pessoas jurídicas e só faz prédios. Então, virou a nossa especialidade no mercado, né? A gente dá até uma dó quando aparecem bons projetos de outros segmentos, mas a gente tem buscado essa postura e acho que tem sido legal. Acho que o mercado de Floripa está mais preparado do que no passado para ter empresas especializadas. A gente... tem até indicado, aparecem outros projetos de outros segmentos, dá um pouquinho de dor, mas a gente entende qual é o nosso core de planejamento, o jeito que a empresa quer trabalhar, e aí indica colegas. Eu acho que tem sido até uma relação bem legal, assim, de valorizar outros bons profissionais, porque a cidade não é feita só da gente, tem um monte de gente boa trabalhando, então fico bem feliz quando a gente consegue passar o trabalho para um colega que desenvolve com qualidade, que é especializado no outro nicho. Então, acho que todo mundo busca assim, que o lugar que a gente vive tenha mais profissionais, melhores profissionais, né? Eu acho que tem em todas as áreas, acho que nas consultoras incorporadoras também. Se a gente tiver o mercado com excelentes construtoras incorporadoras, todo mundo se puxa, tem espaço para todo mundo, e acho que tem uma
é muito ruim quando a gente tem que competir com os ruins. Eu prefiro competir com os bons. Exatamente. Né? E uma coisa bem legal que foi marcante para mim quando a gente foi conhecer o escritório, né? O Roger já conhecia, mas eu fui junto. Sim. E que eu ouvi vocês falando assim, vocês têm muita tamanho para expandir, mas você falou que vocês têm a característica de vocês. Então, a gente conseguir falar diretamente com vocês que são os projetistas faz com que o projeto de vocês se torne especial para quem contrata o trabalho, né? Eu nem sei se comercialmente esse é o melhor caminho, né? Sim. Mas eu acho que eu não conseguiria fazer de outro jeito, assim, eu não conseguiria delegar o meu trabalho para uma empresa de um número grande de funcionários. E eu vejo, e a gente vê isso em colegas que acho que têm a sua genialidade, que conseguem fazer isso. A gente prefere ter uma estrutura enxutinha, conseguir ter essa relação direta com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. Se der alguma coisa errada, a culpa é minha, não é de outra pessoa. É para mim que o Roger tem que... Que legal. E tem até situações engraçadas. Se tu tentar ligar pro meu escritório, provavelmente ninguém vai atender. Porque aquele telefone de lá nem existe mais. Não. A gente nem quer ligar pro meu escritório, liga pra mim, fala comigo, que é o caminho mais fácil pra gente conseguir conversar. Que legal. E eu percebi isso também no podcast que eu entrevistei o Nelson. E que também é nosso cliente. E ele falou que o telefone dele é há mais de 20 anos o mesmo telefone. Então, quem quiser, liga que ele vai atender. Meu telefone nunca mudou também. E até Até quando eu era secretário do município, era esse número, porque eu não usava o número da prefeitura, então esse é o número que eu tenho desde sempre. Quem tem, vai achar, vai dar um jeito de falar comigo. Que legal, eu acho isso muito legal, porque a essência, né, é o que fica. Sim. E voltando, né, ao legado que a gente deixa, hoje, né, as construções, a gente vai falar isso ainda mais na frente, né, o que o mercado modificou desde os 15 anos que você teve, mas conversando ali do lado da paternidade, daqui a pouco a filha vai passear na estrada, na cidade, e o pai vai poder mostrar, olha, o papai que desenhou. A culpa é do papai. Eu acho que essa questão que a arquitetura dá pra gente, né, de poder o nosso trabalho tá ali, por bem e por mal, mas tá ali estampado, e também não tanto por mal, porque a gente acerta, erra, mas eu acho que tem que ter uma consciência de buscar fazer bem feito, né? Tu falou assim, um pouco do que mudou nesses 15 anos, né? Há 15 anos atrás, quando eu trabalhava, há 18 anos atrás, quando eu trabalhava numa outra empresa lá na Mantovani Rita, que é um excelente escritório daqui da cidade, qual eu me orgulho muito de ter passado, que inclusive também trabalhou para o Nelson vários anos. Quando a gente desenvolvia um projeto, devia ter, sei lá, 4, 5 disciplinas. Tinha o engenheiro da estrutura, tinha o engenheiro da engenharia elétrica. Agora a gente tem 20 disciplinas num projeto de arquitetura. A gente tem o sistema de tratamento de esgoto, que é um especialista que faz. A gente tem o projeto de interiores, a gente tem o projeto de paisagismo. Meu Deus. Muitas vezes a gente tem o luminotécnico, que é feito por outro profissional. Então a indústria está mais feita de especialistas, assim. E sob o ponto de vista da aprovação dos projetos, é uma coisa até mais recente, assim, acho que em Florianópolis, de 2014 para cá, acho que teve uma guinada, assim, um novo plano diretor, que agora já não é mais novo, porque tem um novo de 23. Já tem chegando. Mas a partir de 2014, acho que as análises de projeto ficaram mais caso a caso, olhando o que é aquele prédio, como é que ele faz a sua relação com a rua, como é que se dá a acessibilidade dele, quer dizer, como é que uma pessoa que tem uma necessidade especial faz para entrar nesse prédio. Percebe que esse olhar modificou da prefeitura a partir do momento que foi tendo escassez de terreno e eles tentaram agregar em lugares específicos, ou porque a atualidade mesmo pensou? Eu acho que teve uma demanda da sociedade mesmo, sabe? Eu acho que a sociedade está batendo na porta do poder público e dizendo, olha, nós precisamos incluir. Inclusão, não é? Precisamos que os nossos prédios funcionem para todo tipo de público, né? Isso é muito Tem algumas legal. Coisas que a gente não consegue admitir, assim, como é que eu faço para entrar num prédio comercial que só tem escadas, né? Hoje não funciona. Então, talvez até a gente tenha passado do ponto em algumas coisas, daí daqui a pouco a gente recua um pouquinho, mas acho que o norte de procurar incluir as diferentes limitações de cada um,
acho que é um norte legal para os prédios que estão vindo, assim. E não só limitações, e também potenciais, né? Nos anos 70, 80, era muito comum na arquitetura prédios que só tinham um uso, ou regiões que só tinham um uso, né? Provavelmente, vou dar um exemplo comezinho, assim, a região do Santa Mônica. Tá. A região do Santa Mônica era uma região que até perto de onde a gente vai desenvolver nossos projetos. Sim. Era uma região, passou décadas e décadas exclusivamente residencial, né? Para a pessoa sair da sua casa e ir na padaria, ela tinha que andar 2 quilômetros, né? Era um bairro. Era um bairro. E por muito tempo as pessoas dali ficam, né? Eu não quero comércio aqui fora, resistentes, né? Só que algum dia alguém assim, tá, mas isso é ruim, né? Aí a gente começou a andar na Madre Benvenuta, que é a geral de Santa Mônica, toda ilegal, toda fora da lei, né? Mas sob o ponto de vista urbano, toda certa. A lei estava, naquele caso da Madre Benvenuta, a lei estava errada, dizendo que aquilo ali tinha que ser exclusivamente residencial. Né? As pessoas ficaram tão agoniadas de ter um comérciozinho de bairro, uma cafeteria, uma padaria, um barzinho, que aquilo começou a acontecer porque tinha demanda. O desenvolvimento assustava as pessoas do bairro, mas hoje vê o quanto foi essencial. Mas hoje aquilo fez tanto bem pro bairro, quer dizer, a coisa mais ilegal do Santa Mônica deve ser o Mercado São Jorge, completamente irregular. Mas por outro lado, provavelmente ele é a coisa mais legal do bairro, no sentido de ser uma coisa... De vida, vivendo. De ser uma coisa positiva para o bairro. Hoje ninguém consegue imaginar que não tenha aquele Mercado São Jorge ali, porque ele foi muito positivo para a vida do bairro. E como as coisas, né? Apesar de falar, né? Ele é ilegal, mas não é ilegal, como posso falar... Ilegal. Ilegal. Ele era ilegal quando ele foi feito. Ele desrespeitava as leis. E agora ele é extremamente correto dentro, porque é comida orgânica, é um negócio muito saudável que propõe saúde para as pessoas. Olha como ele modificou. E até isso é legal tu ter falado, porque o nosso conceito do que é bom e do que é ruim, a gente aprende e varia ao longo do tempo. Sim. Né? E a cidade, ela é dinâmica, ela tem que ir admitindo que as pessoas vão mudando de ideia. Quando a Madre Benvenuta foi feita, imagino que seja lá nos anos 60... Os manezinhos bravos. Ela nem existia. O bairro não era nada, era um pasto. Aquilo ali era caminho para a Lagoa da Conceição, onde tinha alguma centralidade, né? Ela deixou de ser caminho, hoje ela é um lugar da cidade, importante, vivo, dinâmico, tem emprego, tem comércio. Empresas boas lá, tem empresas boas. Né? É necessário, né, a evoluir. Então vamos lá. E agora, quais são os desafios e tendências arquitetônicas que a gente vê em Florianópolis, né? Quando fala de sustentabilidade, qual é o maior desafio que a gente vem, né? Além de ter que fazer um prédio sustentável, ele também ter uma aparência moderna. Como é que concilia? Sim, legal tu ter falado isso. Assim, eu acho que primeiro a gente tem que entender o conceito de sustentabilidade até de um jeito mais amplo do que a gente costuma olhar, para não cair em soluções simplórias. Sim, bota uma placa solar e é sustentável. Isso. Eu acho que assim, sustentabilidade, para mim, sustentabilidade significam duas coisas. Significa tu adquirir produtos mais locais, porque isso permite... Primeiro que tu tenha menos transporte de produtos, menos queima de combustível. Sim. Segundo, tu gera dinheiro para as economias locais. Então acho que isso é um jeito de ser sustentável com os nossos fornecedores, a comunidade, com os nossos parceiros. Né? Segundo ponto que eu acho que é relevante, é sustentável o que é durável. Então provavelmente a tua avó, que tinha uma cadeira de madeira na casa dela, que estava lá há 50 anos... Aquela cadeira, mesmo que ela seja, sei lá de canela ou de pau-brasil, ela é mais sustentável para mim do que uma cadeira de plástico chinesa que vai durar 2 anos. Sim. Né? Mesmo que a cadeira de plástico chinesa venha com um selo verde. Então, eu tenho sempre esses dois nortes. Comprar o que é local e comprar o que é durável. Eu acho que se a gente tiver essas duas coisas como referência... a gente está conseguindo fazer uma coisa mais sustentável e uma coisa que se comunica melhor com o ambiente que está em volta das nossas construções. Faz sentido isso, né? Às vezes as pessoas pensam realmente no sustentável de outra forma, mas isso faz sustentável para comunidades,
enfim. Eu acho que não é sustentável para a cidade que a gente vive tá tirando o dinheiro da nossa cidade e levando para outros lugares. Sim. Né? Não é sustentável em longo prazo, a gente tende a empobrecer a nossa cidade. Sim. Se a IAS estiver vendendo os seus imóveis, captando esse dinheiro e mandando esse dinheiro para fornecedores de fora daqui, a gente provavelmente não está ajudando a desenvolver a economia local do mesmo jeito que se a gente estiver lutando para fazer compras aqui na região. Então, para mim, esses são os conceitos fortes de se aplicar em sustentabilidade. Que legal. A gente, eu e o Roger, a gente tem muito isso, né? A gente compra no mercado de bairro, a gente gosta de fazer a feirinha do caminhãozinho que estaciona lá todo dia da semana. Legal. Eu acho que isso é um cuidado, e a gente conhece mais as pessoas, né? A gente perdeu muito isso, de conhecer o vizinho, conhecer o dono do mercadinho, conhecer o dono do material de construção, e eu acho que tudo que envolve pessoas é muito importante, né? Falasses de sustentabilidade e falasses de inovação. Também é um norte que eu tenho, assim, para mim, que é as empresas inovadoras do que a gente está vivendo agora para frente são empresas que têm credibilidade. Acho que, né, nesse tempo em que a gente está sempre correndo o risco de de conduzir mal uma conversa, ser questionado e cancelado nas mídias sociais. Então, o que a gente consegue preservar na nossa credibilidade, eu acho que é a coisa que vai fazer empresas inovadoras para o futuro. E fazer a nossa credibilidade tem muito a ver com o jeito com que a gente lida com as comunidades em que a gente se envolve. Sim. Então, quando tu falou que tu acha legal ir lá na feira e conhecer as pessoas que estão lá vendendo o produto, eu acho que essa coisa que a gente leva na nossa vida pessoal vale também para a nossa vida empresarial. Né? Assim. Quer dizer, eu acho que as empresas do futuro são as empresas que conseguem preservar uma credibilidade local. É isso que a gente está falando. Quando ele liga para ti e não fala com uma gravação de voz e fala com a pessoa, né? Pode até ser que, conjecturando assim, pode até ser que daqui a pouco a IAS faz parte de um grupo imenso internacional. Sim. Mas ela tem que ter alguém aqui na cidade que responda as coisas na hora que tiver problemas, porque haverá problemas. Vai ter coisas que não estão a contento, é natural no nosso meio, né? Então, mas a resposta tem que ser dada não por um robô, não pode ser isso. Não pode, né? Tem que ser pessoal. Eu, particularmente, eu tenho um certo problema. Quando eu tenho um 0800 ou um chat ali para responder, eu vou pro 0800 porque eu gosto de resolver diretamente com a pessoa. Ótimo. Vamos lá. Como a cultura e a natureza de Florianópolis influenciam nos projetos, né? A Florianópolis tem uma cultura, aí a gente já falou um pouco do Santa Mônica. Eu brinco que Florianópolis é uma cidade, mas tem os bairros já se transformaram cidades, né? Sim, os bairros são muito autônomos, assim, né? Mas eu acho que isso é bom. Eu acho que a gente conseguir ter uma estrutura autônoma nos bairros vai fazer com que a gente deixe de ter tanta necessidade de vir para o centro da cidade, né? E eu acho que, tô olhando para minha xícara aqui, pensando na metade cheia, na metade vazia, eu acho que patrimônio histórico, cultura, meio ambiente de Florianópolis, a gente tem que estar sempre olhando como a metade cheia do copo, e não a metade vazia. Esse é o nosso potencial e não é o nosso karma, não é aquilo que a gente tem que esconder, não é um empecilho para o nosso trabalho, ao contrário, isso é a coisa que a gente tem maior potencial. Então, quando a gente desenvolve um prédio num terreno que tem uma vista para o mar, isso tem que ser bem valorizado. Sim. Na hora que eu tenho um terreno que eu consigo preservar uma árvore, que eu consigo gerar contrapartidas, ou que eu consigo ter uma vista para um bem tombado, que é uma coisa interessante, relevante, acho que isso não é o que nos atrapalha, não é estorvo para as coisas novas, é isso que nos agrega, é isso que nos faz diferentes das outras cidades que estão em Santa Catarina ou no Brasil. Sim. É isso que nos faz especiais, é por isso que as pessoas vieram para cá nas últimas décadas. Exatamente. Não foi pelos prédios absolutamente convencionais, foi por aquilo que nos diferencia, não pelo que nos iguala. A cultura. Né? Eu até brinco que
logo ao lado, né? Balneário, a gente tem uma cidade totalmente diferente. Porque as pessoas vêm pra Florianópolis, eu até acho engraçado que as pessoas estranham que Florianópolis dorme cedo. Sim. Se sair meia-noite em Beira-Mar, não tem mais nada. Restaurante fecha para almoço. Fecha para almoço. Mas eu acho que essa cultura de ilha, ela vem e vai ficar. E é isso que falou, é isso que faz com que as pessoas venham pra cá e tenha qualidade de vida. Sim, e até pensando assim, se eu desse o exemplo de Balneário, e eu acho, até para abrir um pouquinho mais a nossa conversa, Santa Catarina é um estado, do mesmo jeito que Florianópolis, esse é o nosso potencial e não é a nossa virtude, não o nosso defeito. Eu acho que o fato de Santa Catarina ser um estado com tanta coisa diferente, tem Balneário Camboriú, onde tem festa, onde o comércio é animado, onde a cidade vibra, e tem Florianópolis, onde a gente tem o mato, o morro, a Santo Antônio de Lisboa, a pesca da tainha, e tem a serra, que é um outro ambiente completamente diferente do nosso, mas igualmente legal, dinâmico, estado, rico. Né? Então, tem neve, praia. Que bom que o estado de Santa Catarina tem a poucos quilômetros tantas coisas diferentes. Uma pluralidade, né? Eu acho que isso é nossa virtude, não é nosso defeito. Eu acho também. Acho que é muito legal a gente estar falando sobre isso. Porque é o que encanta as pessoas. A gente pode estar vendo frio, vendo o sol nascer aqui, daqui a pouco está numa praia, pegando um pôr do sol, e é muito legal. Agora, já falamos um pouco, então existem características específicas da cidade que você leva em consideração quando cria os designs, não? Florianópolis tem uma linha de construção que não seja um padrão, mas tem que seguir. Olha, eu acho que assim, quando a gente desenvolve um projeto, é como se a gente tivesse ainda mais um projeto de um prédio, talvez outros projetos de uma casa e tal sejam projetos até mais livres, né? O projeto de um prédio, ele junta uma série de layers, uma série de camadas de regras. Eu não posso chegar aqui e querer construir um prédio num formato de um avião. Assim, não. Então, são tantas camadas no projeto para ser aprovado. Prédio, uma delas é a legislação. Tá. Uma outra camada são normas técnicas. Eu vou dar uma risada, até te interromper assim, mas eu, como leiga, antes de ser corretora, antes de ter a construtora, eu achava que a gente podia construir os andares à vontade, e eu descobri que não. Mas isso é absolutamente normal, as pessoas não entendem assim, e acho que é difícil entender mesmo. No Brasil a gente tem uma ideia de que a propriedade privada só diz respeito ao próprio dono, né? E isso, feliz ou infelizmente, não importa, mas não é exata a verdade. A gente tem compromissos com quem está em volta da gente, né? E alguns desses compromissos estão sinalizados nas leis municipais de desocupação do solo. Então, quando tu vai desenvolver um prédio que tem 5 andares, não foi porque tu quis. Sim. Porque aquele é o limite máximo admitido para aquela área. A gente até pode discutir se aquele era um limite bom ou não. Eu pessoalmente acho que a nossa cidade devia ser mais densa do que ela é. Eu acho que a gente seria uma boa solução se a gente tivesse mais gente morando no centro da cidade, por exemplo. Eu acho que agora eu vou sair daqui já à noite, por sorte meu carro está aqui embaixo, mas se eu andasse daqui em direção à catedral a pé, provavelmente eu não me sentiria muito seguro de estar fazendo isso. E eu acho que é a falta de residências no centro da cidade. É verdade. E igualmente, quando tu vai para alguns bairros, vou andar no Saulo Ramos e vou querer comprar pão, vou ter que andar um bocado para chegar no lugar para comprar pão no Saulo Ramos, né? Então eu acho que a cidade, de modo geral, eu acho que Florianópolis poderia admitir mais densidade do que a gente tem hoje. Mas esse foi o consenso que deu, é isso que está rolando. As pessoas se reuniram nas audiências, foram para a Câmara Municipal. Mas quem sabe um futuro Santa Mônica vão ter que rever o conceito, porque para quem vai deixar a cidade, o centro de Florianópolis, como a gente falou, as cidades estão sendo divididas, né? O meu papel como arquiteto é tentar convencer as pessoas de que esse é o caminho, que se a gente tiver uma cidade com mais uso misto, com mais densidade, com mais comércio nos térreos dos prédios voltados para as calçadas, com mais área urbanizada. Quando eu tiver mais densidade, o custo da infraestrutura urbana vai ser mais barato também. Sim. Então a gente naturalmente vai poder pagar menos IPTU, vai ter menos impostos, o dinheiro fica...
O meu sonho é que o dinheiro fique mais no bolso do cidadão e menos proporcionalmente no bolso do poder público, né? Então, só que eu não tenho... o que eu posso é tentar defender as minhas ideias para as pessoas e tentar convencer as pessoas de que essas são as melhores ideias. Eu acho que um pouco que a gente pode ver de renovar a cidade da vida foi a Ponte Hercílio Luz. Sim. O Parque da Luz é um parque que estava, né, com muito... Não era para família, as famílias não frequentavam mais, e aquilo ali virou feirinha, final de semana tá sempre cheia a ponte. Quanta vida que ganhou, os prédios valorizaram, eu acho que até alguns reformaram, estão numa cara nova. Eu acho que toda vez que a gente tem uma melhoria... Eu não acredito, vou te confessar que assim, eu não acredito mais no Brasil, uma coisa que existia antigamente, que assim, grandes obras estruturantes. Eu não acredito mais que alguém vai fazer um outro aterro da Bahia Sul. O processo é tão complexo, tão longo, tem tanta burocracia, vai levar tanto tempo que vai ficar gerações passa tentando. Gerações, né? Então, assim, o que eu acho que é estratégico? Tem um termo na arquitetura que a gente chama de acupuntura urbana, que é assim, pequenas pinceladinhas na direção correta podem conduzir o espaço urbano para um lugar melhor. Então, quando alguém foi lá e fez a nova Ponte Hercílio Luz, fez a revitalização, meio que disse para a cidade assim, olha, agora tem um lugar legal lá. Façam em volta. Abram restaurantes, cafés. Vocês, proprietários, deem vida para esse lugar. Né? Agora está acontecendo uma obra, acho que é uma obra que até está demorando mais tempo que a gente gostaria, ali na Avenida das Rendeiras e na ponte da Lagoa da Conceição. Foi polêmica, mas é necessária. É super necessária e toda a minha expectativa é de que a Lagoa se renove a partir dessa agulhinha, sabe? Porque eu não consigo imaginar concebível um lugar tão bonito quanto a Lagoa da Conceição, a gente ter que ir tomar café no posto de gasolina e ter uma loja, ter um açougue na beira da lagoa. Quer dizer, não é possível que a gente não consiga dar um jeito de fazer isso. Sim. Né? Vamos levar o café para a orla e vamos levar o açougue ali para baixo do posto. Contemplar o visual. A gente tem que aproveitar os espaços legais da cidade, né? Os espaços de qualidade que a gente tem. E eu acho que isso, tanto o gestor público quanto as pessoas da iniciativa privada, tem que tentar estabelecer uma sinergia, assim, um jogo de ganha-ganha, numa direção de que seja o melhor para a nossa cidade, porque em geral o que é bom para a cidade é bom também para o privado. Sim. Então, provavelmente um café na beira da lagoa seria mais positivo também para o dono do café do que aquele comércio sem graça que está lá no meio. Os comerciantes estavam pedindo socorro para a lagoa e agora, tendo essa expansão, vai mudar, renova até os comerciantes. Né? Eu tenho muita preocupação assim, com o assunto do comércio da Lagoa da Conceição, porque eu vejo quanta dificuldade eles têm de sustentar o seu negócio. Sim, lá tudo fecha, quebra, né? Temporada. E uma das coisas, eu vou sempre continuar defendendo, lá tem uma comunidade bem organizada, assim, bem do contra. Enfim, mas talvez o único jeito que exista de dar possibilidade de vida para o comércio local é ter mais densidade lá, é ter mais gente morando lá. Sim. Vou dar outro exemplo, eu moro em Santo Antônio de Lisboa, não ali no centrinho histórico, um pouco mais afastado. Santo Antônio, quem não conhece, é uma joia, charmosinha. É uma pérola da cidade. E eu tenho certeza que bares e restaurantes de Santo Antônio também sofrem. Tá tudo muito bom num dia de sol de inverno, tá tudo muito bom no verão, tá tudo muito bom no final de semana. Temporada. Mas o que tu faz de segunda a sexta, né? Tu precisa ter uma densidade de moradores, tem que ter gente lá que more lá e que desça para ir almoçar num bifezinho ou num à la carte simples e volte para ajudar a sustentar o comércio local. Então, eu vou continuar defendendo a ideia de que a gente tem que ter mais densidade. Mas sabe que a gente até brinca, às vezes, a gente fala, poxa... Às vezes as pessoas, elas se empolgam porque é uma cidade turística, né? E a gente fala, mas então, nesse caso, deveria ter um cardápio para um manezinho durante a semana. Porque é bem difícil sustentar a vida como se a gente fosse turista. Né? Não é fácil. Então, essa é uma outra consequência que também tem um braço no planejamento urbano. Assim. Florianópolis se tornou uma cidade muito cara. Cara para tu consumir, para tu comer,
Mas não é caro à toa, não é? A gente é competente no que a gente faz de tornar a cidade cara, porque a hora que a gente diz, pouca gente tem que morar aqui. A hora que a gente diz, o meu comércio vai ser sustentado pelos turistas que só ficam aqui 2 ou 3 meses. Sim. A hora que a gente dá esse norte todo de conjunto de coisas, a gente está dizendo assim, poucas pessoas vão morar aqui, então vai ser caro. Tá. Né? Limita. No final das contas, por mais bem intencionado que seja essa visão, é uma visão bem elitista da cidade. Sim. Porque as pessoas pobres acabam sendo expulsas daqui. Sim. Elas são expulsas para morar num lugar em que ela consegue viver. Sim. Né? Então, a gente tem que expor essas coisas na mesa de tal sorte que a gente mostre para as pessoas que se tiver mais densidade, se tiver mais gente morando aqui, provavelmente essa cidade vai ser, de novo, vou usar a mesma palavra que tu usou, mais inclusiva para a população. Sim. Talvez seja mais fácil manter o filho do pescador aqui se houver apartamentos mais baratos para ele morar, Sim. se houver emprego para ele trabalhar. Sim. Né? Então vamos lá. Falamos um pouco sobre sustentabilidades, regulamentações, né, sobre a cultura, esse cuidado que não é só chegar uma construtora e fazer o prédio que eu quero, do tamanho que eu quero. A gente tem uma preocupação com cuidar com a cidade. O que te motiva a continuar se aprimorando e buscando os novos conhecimentos? Que pergunta de resposta difícil, assim, né? Uma motivação. Tu sabes que, assim, eu sou quase viciado no meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, gosto de discutir a cidade de um modo geral, mas eu vou misturar os assuntos que eu tinha falado antes. Eu acho que depois que a gente tem um filho ou uma filha, como é o meu caso, o que nos motiva passa a ser um pouco mais complexo. Assim. O que me motiva no meu dia a dia é muito diferente do que era antes, é muito pensar o que eu vou deixar para as gerações futuras, o que eu vou deixar para ela. Que cidade que ela vai morar, que lugar que ela vai ter para viver daqui 20, daqui 30, daqui 50 anos. Então, acho que essa é uma motivação bem legal para a gente ter para a nossa vida. Assim, né? O que a gente vai fazer, o que a gente vai conseguir produzir, do que eles vão viver, né? Não é nem só para ela, minha filha, é para assim, pro meu vizinho, para as pessoas que vivem em volta da gente, né? A gente tem que ter um senso de responsabilidade, assim, é mais dura essa resposta, mas ela é bem verdadeira. Depois que a gente vira pai, eu acho que muda, né? E agora a gente também vem, né? Não sendo a paternidade, a maternidade, ela mudou, né? A gente tem agora vários formatos de pessoas que não querem mais ter filhos. De famílias, né? De famílias, pessoas que são pais de pet, ou as pessoas não querem ter filho. O formato da família diminuiu, não tem mais tantos filhos. Sim. Talvez também o custo aumentou. Então, os projetos mudaram, né? Sim. 15 anos atrás ainda era muito diferente do que é hoje. Hoje a gente tem projetos de lofts, estúdios estão cada vez menores, que as pessoas param menos tempo em casa. Sim. E ao mesmo tempo também veio a pandemia, que as pessoas voltaram a usar a casa. Sim. Desde a pandemia e esse novo formato de família, mudou muita coisa. Com certeza, eu acho que esse é um caminho bem bom, assim, né? E acho que é um caminho que provavelmente a nossa geração é a primeira a viver, assim. A gente tem a liberdade de escolher qual é o núcleo familiar que a gente quer fazer, né? Se a pessoa se o homem quer ter um parceiro, tá tudo certo. Se a mulher quer ter uma parceira, tá tudo certo. Se eles quiserem ter um núcleo convencional, tá tudo bem. Se quiser morar sozinho e nunca casar na vida, tá tudo certo também. E eu acho que a flexibilidade da arquitetura, dos prédios, das moradias, tem muito a ver com a nova formação de núcleos familiares. Assim. Acho que a nossa geração é a primeira a ter essa liberdade de escolha, que eu acho que é bem positiva. Para além disso, tem outras coisas. Nós temos idosos até uma idade que não existia antes, e que bom que as pessoas estão podendo viver mais e com qualidade. Uma coisa que a gente brinca, né? Antes os idosos tinham umas casas gigantes, os filhos saem para onde eles vão? Segurança. Vão morar em prédios, então os prédios tiveram que se readaptar. Sim. Tem que ter espaço, piscina aquecida, nem todos têm, mas agora modificou essa visão para que seja também a moradia de idosos. Sim, tu sabe que é bem interessante isso, que a tecnologia, os sistemas que um prédio novo carrega
são muito diferentes dos sistemas que um prédio nem tão novo carregava, né? Então, como eu falei que um tempo atrás tinha 5 disciplinas e agora tem 20, não é à toa, é porque os prédios atuais são muito melhores do que os prédios antigos. A demanda. A eficiência energética deles é melhor, o conforto... a unidade é menor. Sim, é verdade, mas está embarcado com ela muita tecnologia. Uhum. Tu não vê um prédio novo, um prédio convencional, de classe média, assim, que tenha o barulho entre apartamentos do mesmo jeito que tinha um prédio dos anos 70. A tecnologia, as construtoras conseguiram aprimorar isso, sabe? Sim. Então... falando desse mundo corrido que a gente está, evoluiu tudo, né? Hoje em dia, até para entrega, hoje tem salas para receber sem que tem, se você não precisa estar em casa, mas para receber a sua encomenda. Outra coisa que eu vi também, que tem agora a oficina compartilhada, as pessoas já deixam um aspirador, uma furadeira, uma salinha. Sim. Então, que legal que o coletivo volta. Sim. Também. Vamos avisar que os prédios da IAS têm tudo isso, né? Vamos fazer. A IAS a gente está pensando desde a primeira moradia até para os idosos. A gente fez o projeto realmente cuidado. Quando a gente pensou no rooftop, a gente pensou, geralmente nos prédios mais antigos, quem tinha a vista era a cobertura era meio soberana, que vê tudo. Tinha aquele milionário que mandava no prédio. Cobertura, assim, né? Só quem sobe lá E a gente pensou, né? O Roger, sempre muito cuidadoso com isso, pensou, por que todo mundo... não sol, pode usufruir disso, né? Por que todo mundo não pode ver o pôr do sol? E vocês foram muito felizes. A gente logo vai estar aí divulgando o nosso lançamento para todo mundo, que, nossa, vai ter a área gourmet, um spa, academia, piscina adulto-infantil, horta, né? Ela é tão legal, acho que todo mundo poder conviver com isso é muito importante. Boa. Agora, uma dica, né, para quem quer seguir na arquitetura para ser feliz, né, nessa área, o que tu dá para quem tá pensando nisso? Eu tô rindo porque sempre minha mulher fala que sempre que alguém me pergunta isso, eu digo assim, não faça. Não faça. Era como, eu era professora, eu sempre brinco, as pessoas, vai ter filho, não, trauma de profissão, não. Vou tentar dar uma resposta honesta, assim, também não é... se eu disser sempre não faça, não parece que eu não gosto da minha profissão, que não é o caso. Mas tem desafios. Há desafios que não devem ser subestimados, né? É uma profissão já na faculdade, bem trabalhosa, bem difícil, exige dedicação. De algum modo, nos últimos anos, a tecnologia que dá suporte para a profissão mudou muito, então existe uma necessidade de atualização bem constante. Profissionais que estão formados aí há 15, 20, 30 anos estão tendo bastante dificuldade de se manter atualizado, então não acha que vai se formar e parar de estudar, isso não vai acontecer. É uma constante, né? Até o que a gente viu que evoluiu muito nos projetos é o projeto BIM, que hoje está incluso, então vocês não mandam só o projeto, tem todo esse... O BIM é uma coisa completamente revolucionária, tá? Recente pra gente, né? A IAS também está no projeto BIM. É isso aí, todos os projetos que a gente desenvolve ali, daí não só a gente, né? Porque, para o pessoal mais ou menos entender, a gente projeta já de um modo tridimensional e junto com todas as engenharias, com todas as disciplinas, então, tentando explicar de um jeito simples, como se a gente já a gente conseguisse prever que um cano vai bater num pilar e consegue estabelecer, antes de começar a obra, mais cuidado para poder tirar o cano do lugar ou tirar o pilar, mudar um dos dois para que isso não aconteça. Então a gente tem um número muito menor de problemas de obra, muito menor de desperdício, muito em função dessa tecnologia que a gente está conseguindo agregar para os prédios. Então, o pessoal que está querendo, né, seguir esse caminho, saiba que é um desafio e é uma constante evolução de estudo. E que bom, né, que a tecnologia vem para agregar, para fazer ser sustentável. Achei que o nosso bate-papo esclareceu bastante coisa sobre o que é ser sustentável, esse cuidado, carinho com a cidade. Marcelinho, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui. Conta com a gente sempre que precisar. Eu e todo mundo do escritório, tá todo mundo à disposição. Muito obrigada, gente, e até a próxima.